Mielopatia espondilótica. Esse é um problema que eu fico muito triste em atender o paciente que tem essa doença. Fica no canal para saber mais sobre mielopatia. Mielopatia espondilótica já é uma fase avançada da doença que há compressão do canal central na medula ao nível da coluna cervical. Então, assim, por que eu fico muito triste em atender o paciente que tem mielopatia espondilótica? Porque esse paciente provavelmente perdeu o melhor tempo de operar. Qual que é o melhor tempo? Quando não há ainda sinais de lesão na medula. A mielopatia espondilótica, em resumo, é quando há uma compressão na medula espinhal. Essa compressão evolui por uma falta de sangue no centro da medula e essa falta de sangue faz com que a morte celular, ou seja, os neurônios dali do centro da medula já sofreram uma lesão, já perderam sua função. A consequência disso é que o doente começa a desenvolver o que chamamos de déficit neurológico, a deficiência da função neurológica. Essa deficiência é mais comum para as mãos, então o paciente começa a ter dormência para as mãos, fraqueza, às vezes alteração de sensibilidade, começa a não sentir mais temperatura e com a evolução do quadro, que geralmente começa nas mãos e nos pés, nas partes mais extremidades, ele tende a acometer também a parte mais proximal, aí o paciente começa a perder força para as coxas, perder força para os braços. E a consequência disso é que se o paciente não tratar, ele vai evoluir para uma tetraplegia, uma tetraparesia, que é acometimento dos braços e das pernas. O que é muito triste nessa doença? Geralmente a mielopatia espondilótica ela é uma evolução da doença cervical, é uma fase avançada. Então a hérnia de disco ela começa a ficar abaulada, ela vai exercendo um efeito compressivo e até o momento que esse efeito compressivo é tão intenso que há uma redução do fluxo sanguíneo para o centro da medula. O melhor momento para nós intervirmos não é nesse momento que já há uma lesão no centro da medula. Isso aí, infelizmente, a gente não vai conseguir reverter com a cirurgia. O melhor momento seria se nós operássemos esse paciente antes dele desenvolver essa lesão medular. No momento em que a hérnia ainda não chegou a fazer uma compressão tão extrema de causar uma lesão. Então é por isso que eu fico triste. O ideal é se eu pudesse ter tido a oportunidade de atender esse paciente antes dele ter desenvolvido a lesão medular. Por quê? Eu sei que com a cirurgia eu vou impedir que ele progrida com a doença. Vou impedir que ele tenha um comprometimento maior. Porém, eu não vou recuperar o que ele já perdeu. Então, aqueles pacientes que esperaram demais ou que não tiveram um diagnóstico no momento correto, que chega com a mielopatia espondilótica severa, que já está em uso de cadeiras de roda, a chance dele voltar a andar com a cirurgia é muito baixa. O ideal é que nós possamos operá-lo antes de chegar a esse ponto. Sem falar em outro detalhe, quanto maior a compressão, maior a lesão, mais difícil se torna a cirurgia. É natural que quando façamos uma cirurgia da coluna cervical, que o paciente tenha um grau de inchaço na medula, uma vez que aquela região ali é manipulada. Porém, esses pacientes que têm uma mielopatia espondilótica severa, quando nós fazemos a cirurgia, esse inchaço é um pouco maior. E às vezes é comum até o paciente piorar após a cirurgia daquele déficit que ele tinha. Nesses casos, eu comumente indico cirurgia uma via posterior e uma via anterior, porque é natural que esse inchaço seja um pouco maior. Então é normal a gente ter que descomprimir na parte posterior o canal vertebral e depois vir à parte anterior e retirar as hérnias de disco. Então, qual que é o melhor cenário? É se nós não precisássemos tratar a mielopatia espondilótica, que nós operássemos esses pacientes somente na fase de hérnia de disco, sem a lesão medular. Mas aqueles pacientes que estão com lesão, sim, ainda é necessária a cirurgia, porque se não feita, o paciente vai evoluir por um déficit completo, ou seja, paralisia completa dos braços e das pernas. Você já sabia sobre mielopatia espondilótica? Gostaria de saber mais sobre esse tema? Deixe a sua pergunta aqui no comentário e encaminhe esse vídeo a quem você acha que vai interessar.